14, o título diz: O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma forma, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar, por meio dele, a esse, eu, Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a minha mão contra ele, e destruirei no meio do povo de Israel. E levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? Peço aos irmãos que se assentem. Esta é mais uma mensagem dessa série que tem por título Prisões. E hoje especificamente iremos falar sobre idolatria, no tema avareza. Então esse texto fala sobre pessoas que levantaram seus ídolos no seu coração. E fala para desviar os ídolos do coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A religiosidade prima por mudar o estereótipo das pessoas para causar uma impressão. A verdadeira religião, que é religação com Deus, o Evangelho, visa transformar o homem de dentro para fora. Por isso Jesus disse: limpa primeiro o interior do copo e do prato, e todo mais estará limpo. O detalhe é que uma das coisas que mais o homem tem uma tendência, e é uma tendência carnal do homem, é mentir. Principalmente mentir para si mesmo. E às vezes, por deixar que esses ídolos entrem no seu coração, ele acaba alcançando profetas que falam o que ele quer ouvir. E a palavra de Deus diz, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, e me buscardes de todo o vosso coração. Isso é algo muito sério. Alguém pensa que vai impressionar Deus por um grande montante de oferta aqui dentro da igreja? Ou vai impressionar Deus por fazer caridade, dar comida para quem tem fome? Mas o que ele quer, e ele diz: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto.
E quando nós conhecemos Deus? Quando nós lemos a palavra e aprendemos sobre Jesus. Porque Ele é a luz. E essa luz que é Jesus, a principal proposta que Ele tem, quando entra em nosso coração, é mostrar cada uma das nossas incoerências. E até ídolos que estão nos nossos corações e as pessoas não percebem. Hoje iremos falar basicamente sobre a avareza. Colossenses 3:5 diz, vamos abrir lá, Colossenses, mas não feche Ezequiel, que é a âncora do nosso estudo. Colossenses 3:5. A gente não vai ler todas as referências por causa do tempo, e hoje é a nossa ceia, ainda teremos bastante coisa para falar, mas esse capítulo aqui, esse livro aqui é interessante a gente ler, porque é a base da mensagem. Diz assim, olha: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. E algumas pessoas convivem com ídolos no coração e não percebem. Por quê? Porque ninguém vê. Se eu tiver uma idolatria no meu coração, algum de vocês irão ver? Não. E muitas das vezes, a idolatria, ela se esconde por trás de um verniz maravilhoso de religiosidade. Mas voltando para Ezequiel, observe uma das coisas que saltam nossos olhos aqui. O versículo de número 6 diz: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos. Convertei-vos. Então, está dizendo claramente que a nossa conversão vai depender de deixar os ídolos. Qual é o problema, às vezes, de algumas pessoas não entenderem o que é converter? Entende? O que é estar convertido? Amados, estar convertido na essência da palavra, na verdade, não é dizer que você não vai errar. Estar convertido, eu vou dar primeiro um exemplo prático. É como se você fosse para a Central do Brasil. Estivesse na estação, se você estiver dentro do trem, Central do Brasil. Se você salta na próxima estação, você não chega. Estar convertido é estar dentro do trem. E o que é estar dentro do trem? É entendendo o processo. É entendendo por que Deus nos trouxe para o seu reino. O que Ele quer fazer em nós. O que Ele quer fazer. E que Ele não fará se não houver a nossa cooperação. Porque Deus, o Espírito Santo, não é como os demônios que são opressores, possessores. Eis que estou à porta e bato. Então, um erro muito grande é quando as pessoas transformam o Evangelho numa coisa mística, achando que ele aceitou Jesus, ele se batizou, ele virou algo sobrenatural, e não entender que ele se batizar, ele aceitou Jesus, é o início. A continuidade do processo acontecerá a partir de algo que se chama santificação. A Bíblia fala bem claro que é a vontade de Deus a nossa santificação. Só que a santificação começa pelo coração. E quando se fala de santificação em muitos segmentos, as pessoas logo pensam de roupas. E às vezes nós vemos pessoas com ternos maravilhosos, vestidos compridos. Pisa no pé dela para tu ver aonde vai a santidade dessa pessoa. Então, estar convertido não é quer dizer que você não vai errar nunca mais. É entender o processo, é estar no processo. Observe que quando Deus fala aquela igreja no Apocalipse, Ele não fala assim, ó, tens o nome de que vives, mas está morto.
Ele poderia falar, tens o nome que está na igreja, mas que é crente, mas não é. Mas por que fala, tens o nome de que vive, mas estás morto? Porque a Bíblia fala que nós somos considerados como uma planta quando nasce. É uma semente que brotou e tem que germinar e dar fruto. Então, quando é que eu descubro que uma árvore está viva e com saúde? Ela está dando fruto. Então, estar convertido na essência da palavra é estar entendendo o processo, e esse processo vai gerar em nós mudanças. É a metanoia, mudança de comportamento. Não existe arrependimento sem mudança de comportamento. Arrependimento sem mudança é remorso. E tirar os ídolos do nosso coração, primeiramente compreende você reconhecer o erro. Uma das coisas que eu dei pesquisando com pessoas, eu achei interessante, eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar, é o AA. Alcoólicos Anônimos. Eu não tenho dúvida que quem criou essa instituição, no mínimo, conhecia a palavra. Porque duas coisas interessantes, eles não aceitam nenhuma ajuda financeira que não seja de membros de lá. Eu achei isso, quer dizer, não visa, né, quando o cara cria uma instituição visando crescer, ela quer dinheiro de todo mundo, do tráfico, de quem der. É outra coisa que é interessante, e essa eu quero que você redobre a sua atenção para ouvir. O cara tem, por exemplo, 10 anos de ar. Quando ele vai na frente dar o seu depoimento, ele não fala assim, olha, eu era viciado. Ele reconhece que ele é viciado. Quando ele começa o tratamento, ele fala, eu sou um viciado. Por que muita gente não se liberta, às vezes, das drogas ou da bebida? É porque ele fala, não, eu bebo por esporte. Ele é viciado e não assume. Então, por que o AA, de alguma forma, ele tem alguma coisa de bíblica? Primeiro, que não visa o dinheiro. Não aceita dinheiro de qualquer pessoa. Só das pessoas que fazem parte. Segundo, é que eles têm como primazia dizer, eu sou viciado. Uma das coisas que nós temos que entender, irmãos, nós não estamos aqui porque somos bons. Nós estamos aqui porque somos enfermos. E qual a enfermidade que nós temos? O pecado que habita na nossa carne. A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, um milita contra o outro. E se nós não alimentarmos o nosso Espírito, simplesmente seremos apenas religiosos, meros religiosos, que às vezes até sabemos cantar, sabemos pregar, temos uma roupa que nos distingue no meio da multidão, mas os frutos são amargos. Por isso que o AA se parece muito. Estar dentro do trem compreende que nós estamos aqui para Deus, em seu trabalho, nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a santificação progressiva. E o que acontece? O que impede isso acontecer? Reconhecer que temos um ídolo no nosso coração e tirarmos. Quando se fala de avareza, uma das coisas que o mais avarento fala é que não gosta de dinheiro. A maioria dos avarentos que eu conheci, eles falam, eu não ligo para dinheiro. Mas quando você chega na casa dele, eles desconfiar que você está indo lá pedir dinheiro emprestado, eles já começam a falar, puxa, a coisa está ruim para mim, já assim, para tu não pedir dinheiro emprestado para ele. Tu chegou na casa dele, a primeira coisa que ele fala é isso. Aí, rapaz, aí vem nem tá. Não é assim? O avarento não é assim? Ele chega na casa, tem que chegar na casa dele rindo, chegar na casa meio caladinho, assim, que você acabou de acordar, e pedir dinheiro emprestado. Ih, rapaz, mas tá ruim, o assunto nem era esse, mas ele tenta te falar para você que ele tá duro para tu nem pensar em pedir R$10 emprestado. O avarento sempre fala que ele não gosta de dinheiro, não liga para isso. Segundo ponto do avarento, que várias vezes ele se vê envolvido em brigas por causa de dinheiro. Mas nessa briga ele sempre tem a razão. Ele nunca está errado. Agora observe. Não precisa de abrir.
Eclesiastes 7,12 diz: o dinheiro serve de sombra, como de sombra serve a sabedoria. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Isso é Eclesiastes 7,12. Já em Eclesiastes 5,10 fala: aquele que amar a riqueza nunca se fartará dela. Nunca. Porque ele sempre, quando ele vê alguém que ele compra um carro bom, fica todo feliz, mas na hora que ele descobre que alguém tem um carro melhor do que ele, e é no ciclo de amizade dele, ele não dorme enquanto não comprar aquele carro. Ele vai para o pastor: ó, eu estou numa hora extra aí porque eu estou precisando de pagar umas contas. Ele quer comprar um carro que ele não pode, e para isso ele negocia o tempo de buscar a Deus, porque ele tem que ter aquele carro. É pecado ter carro, irmão? Obviamente que não. É pecado é cobiça. É pecado você não se sentir pleno com o carro que Deus te deu, que você tanto se alegrou quando Ele te deu. E você só quer outro porque você se acha menor, porque o teu carro não é tão bom quanto o do seu amigo. Essa vale a pena a gente ler. 1 de Timóteo, capítulo 6. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É muito sério isso, né, irmão? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos transpassaram a si mesmo com muitas dores. Eu conheci um irmão que logo assim começou essa maldita teologia da prosperidade. Ele colocou no coração dele que, porque o crente quando é menino, né, qualquer nova doutrina que aparece, ele pega logo. E ele abriu mão de tudo para poder viver a realidade do que estavam pregando. E não prestou atenção na família, cismou que tinha que trabalhar muito, e agora a mulher tinha que trabalhar, e foi ele trabalhar para um lado e a mulher para o outro, e nessa brincadeira, nessa loucura, né? Não é nem uma brincadeira, o filho dele foi abusado, e o casamento dele foi destruído. Nessa cobiça, muitos transpassaram a si mesmo com muita dor. E o problema da pregação errada é que ela acaba tirando as pessoas do foco. Então, se a pessoa vai para Jesus e ela começa a buscar a Deus, e ela entende o Evangelho, ela começa a santificar. Mas se ela tem um olhar, a Bíblia fala assim: se o teu olho for bom, o seu corpo será luminoso. Se o teu olho for mau, o seu corpo será tenebroso. E quão terríveis serão tais trevas? O que quer dizer isso? Sabe o que é o olho mau, irmão? É quando você olha para Jesus da pior forma que o ser humano pode olhar. E este sem sido o Jesus que tem sido pregado, que é uma caricatura horrível do Jesus, em relação ao Jesus da Bíblia, que é lindo. Então ele vem Jesus, eu vou para Jesus, porque agora eu vou ficar rico. Entende? Eu vou para Jesus, porque, então, ele acaba encontrando, o que falou no texto? Quando alguém vier a mim consultar, então ele encontra alguém para dizer para ele que ele está certo, que se ele é crente, ele tem que ser rico. E aí ele começa a afundar, porque ele entrou em algo que não é bíblico. E a teologia da prosperidade, ela é um alimento para o avarento. Entende? Só que quando você olha para ela, sem a luz da palavra,
ela parece que faz sentido. Porque ela fala assim, olha, Abraão foi rico, e Jó foi rico. Ué, como é que você é crente e você ainda está andando de Fusca? Ou ainda você está andando de Fiesta? Ou você ainda mora numa casinha, não mora numa mansão? Abraão foi rico. Jó era rico. Pois é. É esta mesma ideia. Os apóstolos, antes de entender o Evangelho, tinha. Eles pensavam que Jesus viesse implementar na terra um reino físico. Mas ele fala, o meu reino não é deste mundo. E eles olhavam para o templo e achavam maravilhoso. Ele fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E a melhor forma de você conseguir colocar a teologia da prosperidade em ação e ela triunfar, é quando você não lê a Bíblia como ela é. Ou seja, você mistura nova aliança com a velha aliança. Quando você mistura isso tudo, de alguma forma, você está desprezando o sacrifício de Cristo. Porque quando se essa teologia da prosperidade, ela procedesse, Jesus teria sido um mestre derrotado. Por quê? Olha, ele passou vários anos com os discípulos. 3 anos no seu ministério com curas, ressuscitando mortos, dando vista a cegos. Ele vai embora. E nenhum dos apóstolos enriqueceram. Paulo, que escreveu várias cartas, diz, eu não tenho pousada certa. Passo fome, sede e frio por causa do Evangelho, mas não me envergonho. Se essa teologia tivesse sentido, Jesus seria um derrotado. Por quê? Tudo que ele ensinou para os discípulos não valeu de nada. Eles não ficaram ricos. Ele não construiu nenhuma catedral. Imagina bem, amados. Um homem como Paulo e Pedro, que faziam sinais e prodígios e maravilhas, no mínimo, estaria construindo lá uma grande catedral até hoje. Não construíram catedrais. Não. O que ocorre é que Jesus veio libertar o homem, veio trazer um reino espiritual. E o incrível é que quando alguém do outro lado da tela escuta alguém dizer que vem para Jesus, que vai ter um carrão, que vai ter mansões, lá do outro lado da tela alguém fala, eu tenho tudo isso e não sou feliz. Quantos milionários se suicidam? Mas alguém aceita essa mensagem? Porque a pior coisa que tem no brasileiro é que ele não gosta de ler. E a palavra diz, errais por não examinar a Escritura e não conhecer o poder de Deus. E aí as pessoas vão para esses lugares chamados templos e às vezes até conseguem algum dinheiro, mas continuam sem paz. Observe que se tudo fosse para ficar da forma que ficou, por que Jesus iria morrer na cruz, amados? Ele não veio pregar o reino físico. O reino físico foi na lei. O reino dele foi espiritual, porque todo o problema do homem estava no espiritual, estava interno. A lei só veio provar para o homem que ele não conseguiria fazer o pecado se tornar excessivamente maligno. A lei era apenas um remendo. Então como é que eu posso pegar? A Bíblia fala que o novo concerto
envelheceu primeiro. E o que foi tornado velho, perto está de acabar. Isso está no livro de Hebreus. Como que eu posso pegar coisas antigas? Se a palavra fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por isso, algumas pessoas aceitam esse tipo de pregação. Mas Jesus falou, o reino dos céus não consiste na abundância de que cada um possui. E uma das maiores vítimas quando se pregam o evangelho alienado é o pregador. Eu não vou citar o nome, mas isso é um caso conhecido, mas é um protocolo a gente não citar nomes de igreja nem de pessoas. Mas há um pastor muito conhecido, não vou falar nem o país, se eu falar o país, já vou dizer o nome dele sem querer. Mas quem procura, quem pesquisa vai saber. Ele é pastor de uma igreja muito conhecida, num país aí. E ele conta, isso está no seu livro, que ele começou a pregar o evangelho no país dele, um país devastado pela guerra. E quando ele ia pregar o evangelho da Bíblia, salvação, aí o pessoal, ele falava assim, o pessoal não tinha nem o que comer, o pessoal não queria nem saber de salvação, ele estava pensando em... Então ele começou a mudar a pregação. Esse evangelho que transforma o Jesus em algo doce, num supermercado, o que você precisa? É casa? Você é casamento? Você é ser curado? No Jesus, que parece que Jesus, em algumas igrejas, ele é um empregado, ele não é o patrão. Jesus, hoje você vai curar, amanhã você vai cuidar dos casados. Parece que Jesus é empregado. Hoje é o dia da libertação, amanhã é o dia do sei o quê. Mas Jesus ele é um empregado ali, ele não é o quem opera. Ele foi pregando aquilo. Agora, pasme, que eu vou falar para você. Poderia contar outros casos. Eu vi vários casos de pessoas que saíram do que Deus quis. E engraçado, irmão, o diabo está mais preocupado. Irmão, hoje faltou muitas pessoas que realmente estão enfermas. Mas tinha pelo menos 6 pessoas que ficaram de vir. Além dos nossos amados, que é um prazer tê-los conosco, né? Nossa irmã Sandra e seu esposo. E eu tenho certeza que a culpa não foi deles não querer vir. Porque o diabo não está preocupado quando alguém vai ouvir o evangelho alienado. Ele está preocupado quando alguém conhece a verdade, porque quem conhece a verdade é liberto. Então o diabo facilitou para ele, e a igreja, uau, cresceu. Cresceu. Final da história. No final da história, esse pastor foi descoberto um roubo milionário na igreja dele. Foi preso o pastor e o filho. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos transpassaram a si mesmo com muitas dores. Imagina bem, irmãos. Que coisa horrorosa. Um pastor ser preso por pregar o evangelho, isso não é um problema. Eu ser preso por não querer casar homossexuais, sem problema. Agora, um pastor ser preso por roubo. Ele foi vítima do evangelho distorcido que ele pregou. O que adiantou? Uma igreja tão grande. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque ele pregou o que as pessoas querem ouvir. Será que a Bíblia dele não tem? Irmão, quantas pessoas foram até Jesus e foram embora? Quantos irmãos? Quando ele prega para aquele jovem rico, o jovem rico foi embora, porque ele manda distribuir tudo. Talvez se ele fosse aquele pastor, ele falou, peraí, não precisa distribuir tudo não. Dá só o 10% aqui que está resolvido. Quando ele multiplicou o pão e multiplicou o peixe, uma multidão o seguia. E ele vai para o outro lado da cidade, pelo mar, e o povo foi atrás dele. E quando encontra com Jesus, eles falam assim para Jesus, Senhor, onde você estava? Estávamos te procurando. Jesus
Na mesma hora fala, vocês estão indo atrás de mim por causa dos pães e dos peixes que vocês comeram. Aí o pessoal não foi embora não. Aí ele falou, então vamos ver se esse pessoal quer. Aí ele começa a falar assim, ó, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Foi um, foi outro, foi outro, foi outro. Se é alguns pregadores, eu já vi casos de pastores, irmão, que mudaram a pregação porque a igreja não estava lotando como a igreja do amigo dele. A moda agora é essa. O Espírito Santo se afastou, aí tem que botar a luz girando para atrair os jovens. Eles gostam de luz girando. Aí a moda agora é pintar a igreja de preto, pinta a igreja de preto. O que for moda para encher é o chamado pragmatismo. Os fins justificam os meios. Não. Jesus ainda vira para os discípulos e para os apóstolos e fala assim, vocês querem ir embora também como os outros foram? Talvez se fossem os pregadores de hoje, ia vir para a multidão, ei, eu estava brincando, não precisa comer a minha carne não, precisa beber o meu sangue não, volta aqui que eu vou, olha, toma um suco de laranja, come um pedacinho de peixe, deixa esse negócio de carne, eu já vi que vocês não gostaram, né? Não é verdade? Agora, olha o que Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra da vida eterna? A coisa mais importante que nós temos, irmãos, é a palavra. Sabe qual é a minha tristeza? Sabe? Eu queria amar tanto essa palavra, como eu amo hoje, há 10 anos atrás. Sério? E sabe qual é a minha oração? Senhor, me faz eu amar mais a Tua palavra. Senhor, me faz me entender que a Tua palavra é como um imenso oceano. E cada vez que você mergulha, você encontra pedras preciosas de valor para a nossa vida espiritual. O que acontece, amados? Primeiro ponto de alguém se libertar da avareza. Número 1, já nós falamos, é assumir. Essa mensagem foi por irmãozinho. Essa mensagem? Não, irmão. Se tocou em você, que está me ouvindo aqui, ou está me assistindo pelas redes sociais, não brinque. A palavra fala, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, no altar de Deus, você é oferta. Só que para que você seja oferta no altar de Deus, primeiramente, você tem que limpar o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes e buscardes de todo o vosso coração. Como que se percebe, como é o perfil do avarento? Isso é ciência, a psicologia mostra. Sabe por que algumas pessoas idolatram o dinheiro? A maioria delas são pessoas, a maioria dos avarentos são pessoas fracas. Pessoas fracas. Pessoas que têm traumas, pessoas que têm complexo de inferioridade e vê no dinheiro uma forma de se autopromover, de ser respeitado. Só que Deus, Ele não quer te dar um paliativo. O Evangelho não é lugar de pironas espirituais, novalginas espirituais. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a idolatria é uma prisão. A avareza é uma prisão. E a pessoa não percebe que ela é prisioneira de quem? Dela mesma. Por quê? O povo hoje em dia, ele prefere os Red Bulls evangélicos. O cara ouve a pregação e pula e grita, sai todo feliz. Até chegar em casa e ver o problema
Ele procura por aquela alegria que estava no culto, e aquela fé toda que ele tinha no culto, já bateu asas. É o evangelho que é uma droga. O evangelho da palavra, irmão, é semelhante a uma boa alimentação. Não é difícil? Tem que descascar a batata, a cenoura, né? Por isso que as pessoas gostam do hambúrguer, né? Da lasanha pronta, né? Rapidinho. E a saúde, como fica? O evangelho bom, irmãos, há alguns anos eu descobri, eu confesso que eu fiquei encantado. E descobri como a natureza é curativa. Alguns anos para cá, eu comecei a olhar mais plantas medicinais, curas naturais. Olha, parece que eu rejuvenesci 10 anos. Por quê? Porque os médicos, quando vão para a faculdade, eles já são apadrinhados por laboratórios, para dizer que a única cura que existe é o remédio de farmácia. E a pessoa pensa na caixinha e só pensa que só tem solução ali. Eu falei, não acredito que isso tudo estava... A natureza cura. Agora, por que as pessoas não querem as curas naturais através de plantas, de uma reeducação alimentar? Porque é mais demorado. As pessoas querem soluções para ontem. Nós estávamos no mundo, pecamos, desarrumamos toda a nossa casa, toda a nossa vida. E quando vamos para Jesus, queremos que Ele solucione assim. A primeira coisa que nós precisamos é de arrumar a nossa casa. O que fala a leitura da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como é desse pão e beba desse cálice. Começar a olhar os grandes homens de Deus, principalmente Davi, homem segundo o coração de Deus. Observe algumas das orações de Davi. Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Ou ele fala assim, Senhor, tira de mim aquilo que eu... Existem orações que são chaves, que destravam cadeados. Você chega, tipo aquele homem, Senhor, Jesus fala para ele, se você crê, tudo é possível. Ele fala, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ele reconheceu que ele não tinha fé suficiente. Existem orações que mudam a nossa vida. Davi ora, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus se agrada que nós ajudemos as pessoas necessitadas? Sim. Deus se agrada que nós louvemos Ele? Sim. Deus se agrada que preguemos a palavra? Sim. Mas o que toca o coração de Deus é você fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que você limpe o seu coração. É que você confesse, não é para mim não, é para o Senhor. Senhor, eu reconheço que eu sou avarento. Primeira coisa. Depois, você pede, Senhor, me cura. Porque Deus não vai tapar o teu complexo de inferioridade com um monte de notas de dólares. Não. Sabe o que Ele quer? Ele quer fazer algo contigo acima do que você já tenha. Quem sabe você já ouviu falar? Quem sabe você tenha certeza que Jesus te ama. Só que isso não é tudo. Existe um caminho mais excelente. Uma coisa é você ouvir falar que Jesus te ama. Outra coisa é você acreditar que Jesus te ama. Agora, outra coisa, e essa é a mais maravilhosa, é quando você já não ouve mais que Jesus te ama. É quando você não tem mais certeza que Jesus te ama. É quando você sente todo o amor que Ele teve, derramando a sua última gota de sangue por você. Quando você sente esse amor lá dentro,
nada mais importa. Calúnias mais não mexem com você. A avaliação de terceiros não mexe mais com você. Você não é mais pelo que você tem. Você não é mais aquela pessoa que onde você está, tu tem que levar a chave do carro para mostrar que está de carro. Você não é aquela pessoa que conversa meia hora com a pessoa, já está dizendo, porque eu sou advogado. Você não é mais aquilo, não é mais o título que você tem profissional. Você não é mais a marca do carro que você tem. Você não mais se preocupa em dizer, eu moro naquela mansão ali. Você começa a entender o quanto Ele te ama. Pense. A palavra fala, sabe qual é a medida do amor de Jesus? E não é coincidência, e hoje é comemorado o Dia das Mães. A mãe. E a palavra de Deus diz, pode ser que uma mãe se esqueça tanto do filho que cria, todavia eu não me esquecerei de ti. Entender o amor de Deus, sentir o amor de Deus, só acontece quando nós entendemos que o processo é constante. Pode parecer lento, mas o resultado desse processo te fará viver coisas que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Tem gente que pensa que isso é só para o céu. Não, irmãos. Na velha aliança, sinais e prodígios aconteciam. Na nova aliança, Ele quer fazer você sentir todo o gozo do céu aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos que quem está em Cristo reinará em vida. Reinará em vida. Sabe o que é isso? É sentir todo o amor de Deus. Para que eu e você estivéssemos aqui dentro Ele cravejou as suas mãos. Isso não é uma história. Cuspida no rosto, coroa de espinhos, isso não é uma história. Não dói quando você passa um constrangimento no mercado? Quando você vai ao posto de saúde, alguém te oprime, quando vê que você é crente, pisa em você, depois roda o pé, não dói? Imagina o quanto ele sofreu. Principalmente, que as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, todas eram conhecidas deles, todas eram que perseguiam ele. É como a história de uma filha. Havia uma menina que um dia ela parou e ela achava estranho que a mão da mãe dela era uma mão toda aleijada. E um dia a menina foi crescendo e ela perguntou para aquela mãe: mamãe, por que a sua mão é tão feia, mamãe? E aquela mãe falou para ela assim: minha filha, isso aí foi algo que aconteceu algum tempo atrás. Você ainda era uma bebezinha. Nós não morávamos em outra casa. E houve um incêndio dentro da casa. E os bombeiros não chegaram. E a porta estava trancada. E a única forma que eu tive foi para entrar para te salvar, foi arrebentando a porta. E para fazer isso, o ferro estava quente. E por isso que a mamãe está com essa mão assim. E aquela menina chorou. Ela beijava a mão da sua mãe e dizia: mamãe, eu amo as suas mãos. Irmãos, foi esse o amor que ele teve. Jesus não precisava de ter sofrido aquela vergonha que ele passou. Quando a gente sente o quanto ele nos amou, tudo mais não é nada. O Evangelho da Prosperidade, ele não suporta um minuto diante de Paulo. Paulo escreveu: tendo o que comer, tendo onde morar, estejais com isso satisfeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto estou preparado a ter fartura, como até a passar necessidade. Ele fala: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. Esse evangelho que prega uma paz circunstancial
não é o evangelho da Bíblia. E as prisões acontecem quando as pessoas não percebem que são prisioneiras de si mesma, porque não entenderam que o evangelho é muito mais do que uma simples história. O evangelho é poder de Deus para transformar a nossa vida. E principalmente para nós vencermos a nós mesmos. Vencermos o nosso ego, o nosso eu interior, o nosso eu carnal. E vivermos em novidade de vida. E vivermos o evangelho que o mundo não conhece. Uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que excede a todo entendimento. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã.